posso contar? Vocês estão preparados para ouvir? Como é que está o coração? Tá bem? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu vou contar e começa agora a horripilante história da meia-noite. Sessão Arrepio. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Olha, todo dia 13 de maio era um dia especial. O papai comemorava o dia de Nossa Senhora de Fátima, de quem ele era devoto, e o aniversário dele. Ele nasceu num 13 de maio. Esse dia, o meu pai não trabalhava de jeito nenhum. Ainda que ele tivesse a coisa mais importante do mundo para fazer. Se caísse no dia 13 de maio, não tinha chance. Ele não fazia mesmo. E até dizia, não, hoje eu não faço nada. Porque hoje é meu dia santo. É o dia da minha santinha padroeira, Nossa Senhora de Fátima. E é o dia do meu aniversário. Hoje eu não faço nada. Então logo cedo ele se levantava, nesse dia 13 de maio, e ele chamava pelo João, o meu irmão mais velho, que ele fosse encilhar Ambrosia. Ambrosia era a égua do papai. Ela tinha esse nome por ter o pelo da cor do doce. Vocês conhecem o doce de ambrosia? Feito com leite. É um doce de leite com carocinhos. Uma delícia. João estranhou, porque normalmente era meu pai mesmo quem fazia isso, mas ele ralhou com meu irmão dizendo, menino distraído, não sabe que dia é hoje? Hoje é 3 de maio. Hoje é meu dia santo. Hoje você sabe que eu não faço nada. Vai encilhar a ambrosia para mim, vai? O dia amanheceu lindo, mas amanheceu lindo mesmo, aquele céu azulzinho. E o sol, porque era o dia do aniversário do senhor Antônio Preto. Assim era conhecido meu pai. E como ele gostava de ser chamado assim, Antônio Preto, porque ele era negro e ele não negava a sua raça. Dizia ele, ambrosia arriada, tá na hora de partir. Meu pai, ele montava na ambrosia, mas veja que engraçado. Meu pai montava na ambrosia, mas ele ainda não estava. Se a égua estava pronta, e tinha que estar, porque o meu irmão teve que aprontá-la, ele ainda não estava pronto. Aí ele ia gritando com cada filho, para que cada um trouxesse uma coisa da qual ele precisasse. Lembro como se fosse agora. Meu pai já montado na língua égua e pedindo sua camisa, pedindo o seu chapéu Panamá. Isso quando ele não pedia sua espora e ele colava na bota, ali mesmo, com a ambrosia, indo um pouquinho de lado, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Pois é, a ambrosia égua não tinha sossego, uma vez que se acostumara com a ansiedade e sangria desatada do seu dono, o meu pai, senhor Antônio Preto. Pronto, ajeitou o chapéu. E aí, ele só falou assim, Ambrosia, vambora, Ambrosia.
E lá se foi. Ambrosia era obediente a ele. E lá se foi. Era assim. O meu pai fazia isso logo cedo, porque ele não gostava de festa pelo aniversário dele. Mas ele escolhia cumprir um ritual, uma via sacra mesmo. Ele ia até a cidade, nós morávamos num sítio na fazenda. Ele indo até a cidade, visitava principalmente a igreja, e a igreja era mesmo de Nossa Senhora de Fátima, então num dia de festa, então ele ia cedo na igreja, e assim que ele chegou à cidade, lá ele teria esse ritual todo pela frente para cumprir. Na igreja de Nossa Senhora de Fátima, lá ele ficava por uma missa, às vezes emendava com outra, mas ali ele ficava fazendo as suas orações. Ele comprava, um pouquinho antes ele comprava um maço de velas e ele acendia para Nossa Senhora de Fátima. E ali ele ficava fazendo as orações. Terminadas as orações, aí ele ia visitar a casa de cada uma de suas irmãs. E ele tinha 3 irmãs que moravam na cidade. Ele sorteava uma casa para almoçar de uma delas. De tarde talvez ele fizesse o seu programa preferido, porque ele visitava o seu inseparável amigo Custódio da Viola. Custódio da Viola. Ali ele ficava horas, porque o Custódio ia atendendo os pedidos musicais de meu pai, sabe? Meu pai ia pedindo: ô Custódio, agora aquela lá, eu quero aquela. Aí o Custódio tocava e às vezes até cantava, mas a maioria o Custódio solava na viola. E meu pai ficava lá sentado, escutando aquilo tudo. Depois que ele ouvia aquelas modas de viola, todas as possíveis, ele ia com o próprio amigo, o Custódio da Viola, era inseparável dele. Ele ia com o amigo para a festa da padroeira, que começava lá por umas 6h30 da tarde, a festa de Nossa Senhora de Fátima. Tinha até leilão de prendas. Na festa, era ritual dele. Arrematava um frango recheado com farofa. Comia lá mesmo, era o jantar. Tomavam umas cachaças. Até que a festa se encaminhasse para o seu final. Então, era a hora. Ele ia a pé à casa da Josefa, sua irmã mais velha, porque lá ele ia pegar a Ambrosia. A Ambrosia parecia que já estava a esperar por ele. Ei, Ambrosia, vamos embora, tá na hora. Ele montava, já tinha umas cachaçinhas assim na cabeça, ele montava e vinha embora para casa, onde ele só ia chegar mais tarde da noite. Todo aniversário dele, todo 13 de maio, era assim. Um ritual que ele respeitava. Mas, na volta daquela noite de 13 de maio com Ambrosia, algo extraordinário iria acontecer. E tudo teve início com um vento repentino que avisava que o tempo tinha virado, o que não era comum acontecer no mês de maio. Mas o céu começou a ficar cinzento e uma grande nuvem negra pairava sobre o imenso céu, escondendo a lua e as estrelas. E os ventos foram ficando cada vez mais fortes. Ainda bem que o chapéu Panamá do meu pai era amarrado, mas os primeiros pingos de chuva fria se faziam agora ouvir, cantando, caindo forte sobre a copa e a aba do Panamá. E o vento resolveu assoviar. O vento forte, um temporal se formava. Ele estranhou.
Uai, tempo assim em maio, nunca vi. Chegava a ser assustador. Até a égua Ambrosía empinava e relinchava, não querendo prosseguir, não querendo continuar, parecendo entender que tudo estava acontecendo para que ela parasse. Ela não enxergava um palmo à frente do nariz. Justo naquele dia, meu pai não levou consigo a companheira lanterna. Só podia mesmo avançar porque a Ambrosía, a égua, conhecia cada palmo daquele chão e daquele caminho. De tanto que ela repetia o trajeto, ela tinha decorado cada curva da estrada. E ela levava meu pai para casa sem precisar ser orientada, sem puxão na rédea. Mas agora, os relâmpagos riscavam o céu. Eram assustadores, o que inibia o trote de Ambrosía, mas ela até aproveitava o clarão produzido pelos raios para corrigir alguma coisa errada que pudesse ter feito no caminho. Estava muito escuro, mas aquele raio caiu mais forte. O clarão abriu ao meio um eucalipto e causava uma confusão às vistas, sem saber se ele saía ou caía no solo. Além da cegueira provocada momentaneamente pela intensa luz, ouve-se um estrondo. Uma fração de segundos depois, e até devido ao clarão de outros raios mais distantes, seu Antônio Preto enxergou um cavalo. Ele enxergou um cavalo, um outro cavalo, encilhado, andando com a cabeça para baixo. Ele pensou, talvez seja por medo da chuva, mas um cavalo encilhado? Mas ele apurou melhor as vistas e agora ele via com muito mais clareza. Era uma mula preta, mas era uma mula sem cabeça. Meu pai, que tinha fama de valente, ele quase se borrou de medo. E quando ele viu aquela mula preta, forte, encilhada, sem cabeça, ele perguntou em alta voz: quem és tu? Quem és tu? E veio uma voz tremida que ele ouvia muito francamente: sou filha de Satanás. Seu Antônio Preto, meu pai, se arrepiou todo e perguntou novamente, com a mesma fala: quem és tu? Quem é? Sou filha de Satanás. Seu Antônio Preto não pensou duas vezes. Sacou a sua garrucha de 2 canos, que era também sua companheira inseparável. Se preparou para atirar, mirando no que era possível na direção do peito da mula, uma vez que ela não tinha cabeça. Ele mirou a garrucha para o peito da mula. Foi quando ele viu uma tocha acesa no lugar que deveria ser a cabeça da mula. Uma tocha acesa em substituição à cabeça da mula. Mas a mula, nesse momento, ela apenas batia com energia os cascos no chão. E devido às pedras do lugar, se ouvia o som de ferraduras e a mula batendo os cascos no chão. No entanto, a mula estava parada. A mula, ela não saía do lugar, parada.
E quando o animal preto se movimentou, ao invés de ir para frente, foi andando para trás. E aí a mula deu um relincho tão forte, mas um relincho tão forte, o mais forte relincho que meu pai já ouviu, que chegou a doer os tímpanos do meu pai. A mula ainda foi um pouco mais para trás. Ela foi um pouco mais para trás, até que desapareceu atrás de uma moita de capim-colonhão alta. Meu pai, naquele momento, se lembrou que ainda era um dia santo para ele. E antes dele puxar o gatilho na direção da moita, da mula, ele já não sabia mais, ele resolveu perguntar mais uma vez. E na verdade, ele estava achando o seguinte, pensando o seguinte, que se fosse filha do coisa ruim, ou do coisa ruim, de nada iria adiantar tirar. Então meu pai perguntou de novo: quem és tu? Quem é? Quem é? E naquela hora, parecia que o vento se calou. Os trovões cessaram. Tudo se fez silêncio. E ele conseguiu ouvir a voz. Ele teve a impressão de início que talvez pudesse ser uma criança. Não, não era. Não era. Era a voz de uma moça. A moça, ela sai daquele mato, sabe? Atrás daquela moita. A moita do capim-colonhão, ela sai dali de trás. Sou a filha do seu Crisóstomo, o administrador. Eu sou a filha dele, seu Crisóstomo, o administrador da fazenda. No mesmo momento, meu pai, ele guardou a garrucha, o revólver, e pensou consigo: meu Deus, eu ia fazer uma besteira sem tamanho. Era uma frase que meu pai gostava de usar. Eu ia fazer algo irreparável. Era uma moça até muito da formosa, a Conceição, a filha do administrador da fazenda. Pessoal, quase que eu matei a moça. Faltou um tris, faltou isso aqui para eu matar a moça. Mas na mesma hora, como o pior não havia acontecido, ele agradeceu a Deus pelo livramento. Pegou Conceição e a colocou em sua égua, embaixo da sua capa preta, porque ainda chovia. Embora a chuva estivesse agora bem menos forte, bem mais fraca, mas ainda chovia. E a levou a Conceição até na casa de seu pai, seu Crisóstomo, o administrador da fazenda. Levou a moça e a deixou lá. Você quer que eu fale com seu pai? Não, muito obrigado. Não precisa. Agradeço. Meu pai dali foi para casa, e quando ele chegou em casa em segurança, nós estávamos preocupados porque o pai estava demorando muito. A minha mãe acordou todo mundo. Nós esperávamos por ele com ansiedade. Até netinho que meu pai tinha já estava de pé esperando por ele. E todos comemoramos a sua chegada. Ai, graças a Deus, pai. Graças a Deus que o senhor chegou. E foi aí que ele contou tudo o que ele tinha passado na sua viagem de volta, no encontro que tivera com a mula
sem cabeça. No dia seguinte, não naquela hora, mas no dia seguinte, foi que ele conversou com a minha mãe. E aí, ele e a minha mãe na conversa entenderam tudo o que tinha de fato havido naquela noite. Mas esse restante da história só nos contaram muito tempo depois. E o restante da história é muito, muito interessante. Escuta, foi assim. A Conceição, ela era, à época, uma moça de 23 anos, isso quando dos fatos. Mas aos 19, a Conceição, ela se apaixonou pelo padre Enzo. O padre Enzo, ele era um italiano de bastante sotaque, mas ainda jovem. Ele era recém-chegado realmente da Itália. Ele tinha os olhos azuis. Ele era um homem extremamente sedutor. A verdade foi que a paixão, um dia, fez a Conceição invadir o quarto do padre. Ela invadiu o quarto do padre. Praticamente se ofereceu a ele. Ela invadiu o quarto e praticamente se ofereceu a ele. Foi com o padre Enzo que ela perdeu a virgindade. E dali, eles passaram a ter um caso de amor. E como castigo, ela ficou encantada. Eles acreditavam piamente, meu pai, a minha mãe, que de fato isso era verdade, acontecia mesmo. Qualquer moça que tivesse, ou mulher, não importa a idade, qualquer moça ou mulher que tivesse algum caso amoroso com o padre, ficava encantada e a partir daí virava mula sem cabeça. Foi o que aconteceu com a Conceição. Foi o que aconteceu com a Conceição. Ela se transforma em mula sem cabeça depois do caso amoroso com o padre Enzo. Só que a história agora teve sequência. Meu pai, agora sabedor que ela era quem virava mula sem cabeça, meu pai era um homem que ele não ficava conformado com qualquer coisa, qualquer explicação. Ele queria ir atrás de uma solução. Coitada dessa moça, eu vou ajudar essa moça. Vou atrás. E meu pai foi conversar com um curandeiro muito sábio da região. E esse curandeiro, ele orientou meu pai. Meu pai teria que ter mais um encontro com a mula sem cabeça. Ah, mas difícil, hein? Mas e o que eu tenho que fazer? Ele teria que se aproximar de um modo que ele pudesse tirar, nem que fosse uma gota de sangue da mula. Veja, ele não podia fazer um ferimento grande na mula, não podia. Com pena até de matar a Conceição. Ele teria que fazer um pequeno corte. Tinha que ser um corte pequeno. Mas, meu Deus, isso é difícil. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso contar com a ajuda de alguém? Diante da resposta de sim do curandeiro, meu pai foi atrás do seu inseparável amigo, o Custódio da Viola. O Custódio, com meu pai, ele topava tudo. Armaram uma tocaia na última quinta-feira de cada mês. A lua sem cabeça tem um dia para aparecer. Até que conseguiram um novo encontro com a mula sem cabeça. Lá estava de novo.
naquele mesmo lugar, diante daquele eucalipto, o mais alto que tinha na fazenda. A mula preta, batendo os cascos nas pedras do chão, com ferradura, encilhada, mas sem cabeça. Meu pai se colocou diante da mula e ele, o custódio da viola, ficou escondido atrás de uma moita de capim, de modo que ele se aproximou da perna da mula, e quando ele se aproximou da perna da mula, ele deu uma pequena estocada com um punhal, de modo que sangrou. Custódio tocou a perna da mula com o punhal, e na ponta do punhal ficou uma gota de sangue. Na ponta da lâmina, eles colocaram aquela gota de sangue num vidrinho e levaram para o curandeiro. É bom que se diga que depois da estocada na perna da mula, ela deu aquele relincho que quase estourou os tímpanos, tanto do custódio da viola quanto do meu pai. Mas eles conseguiram. Levaram o vidrinho no curandeiro. E depois disso, nunca mais se viu a mula sem cabeça por aquelas bandas. Nunca mais se viu. Meu pai contava isso com orgulho. E ele contava isso até perto dele morrer, com os seus 91 anos de idade. Morreu ainda depois da minha mãe. Minha mãe morreu antes dele. Tanto que ele dizia: pena que Benedita não está mais aqui para confirmar. Benedita testemunhou tudo isso que eu vivi. Né, filha? Hein, filha? Ficou você, né? Ficou você para contar a minha história. Você conta, filha? Conto, pai. Conto. Mas você acredita em mim? Ué, pai, lógico que eu acredito. Acredito sim. E eu acredito mesmo. Por isso hoje eu te escrevi. E espero que vocês tenham gostado da história da meia-noite. E aí, gostou da história? Bota teu joinha aí, teu positivo, é muito importante. Aproveita, se inscreva no canal. E se sobrar aquela gentileza, manda um valeu demais aqui pro Paulinho Boa Pessoa, que eu agradeço. Obrigado e até a próxima História da Meia-Noite.